Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Galera, a gente está fazendo o estudo das matrizes, né? A gente começou já o conteúdo do primeiro período, né? E a gente começamos falando de matriz, tá? Já demos aqui uma aula, um vídeo sobre conceito de matriz. O que é uma matriz, né? Naquele momento a gente deu o conceito, a ideia que matriz é uma tabela, né? Uma tabela formada por números. Esse número se dispõe em linhas e colunas, tá? A quantidade de linhas e a quantidade de colunas que a matriz tem define a sua ordem. Então, falamos aqui de ordem da matriz, mostramos também a representação geral, como é que eu faço a representação geral de uma matriz. Tá? Então foi uma aula para a gente conhecer esse elemento matemático que a gente vai precisar aqui, tanto para o capítulo de matrizes mesmo, também para os demais. Falar de determinante, para calcular determinante de uma matriz quadrada, tá? E determinante a gente vai usar para resolver sistema de equações lineares. Então são três assuntos interligados, né, desse primeiro período. Então hoje é uma aula de exercício, né? Sempre que a gente dá uma aula de conceito, né, depois a gente vai fazer uma aula de exercício para a gente entender melhor e aplicar isso na resolução de problemas matemáticos. Beleza? Então vem comigo. Conceito de matrizes, exercícios comentados é o tema da nossa aula de hoje. Beleza? Então, primeira questão. Construa a matriz B de elementos B e J, né? Esse B e J representam os elementos da matriz, tá? Ah, pessoal, o que é esse I e o que é esse J? Esse índice aí, o I representa a linha que o elemento está ocupando e o J representa a coluna, certo? E esse 2 por 2, isso aqui é a ordem da matriz. Então, essa matriz é uma matriz 2 por 2, ou seja, uma matriz que possui duas linhas e duas colunas. Então, aqui é para a gente construir essa matriz, ele deu uma formulazinha para a gente encontrar os elementos dessa matriz. Tá? Então, bora lá fazer isso. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é você representar, fazer a representação da matriz na sua forma geral, já que você não conhece os elementos. Então, essa matriz B ela vai ser formada por elementos. Vamos formar aqui a primeira linha dela. É o B1, que é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. E o B12. E vou até esse aí, porque ele só tem duas colunas. Se eu botar mais um aqui, forma uma terceira coluna. E essa matriz não tem três colunas, só tem duas. Vamos agora para a segunda linha. Quais são os elementos da segunda linha? Aqui vai ser o quê? O B21. Por que o B21, turma? Porque aqui é a segunda linha, ó, e a primeira coluna. Tá? Então, esse elemento aqui, primeiro, o I, representa a linha, e esse outro representa a coluna. E o outro elemento é o B22. Certo? Então, na sua forma geral, a matriz está representada. Aí ele me deu uma fórmula matemática para que eu possa encontrar quais são os elementos. Ele falou que cada elemento B e J é calculado pela fórmula I menos J ao quadrado. Certo? Então, esses elementos da matriz eu vou encontrar a partir da aplicação dessa fórmula. Tipo uma lei de formação. Tá? Então, vamos lá. Quem vai ser o elemento B1? Ora, você substituir. Quem é meu I? É 1. Quem é meu J? É 1. Então, vai ficar 1 menos 1 elevado ao quadrado. Tá? 1 menos 1 é 0, né? Vai ficar 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Ok? B12. B12. O meu I é 1 e meu J é 2. Então vai ficar 1 menos 2 ao quadrado. Certo? 1 menos 2 é menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Certo? Agora, o B21. O meu I é 2 e meu J é 1. Então, vai ficar 2 menos 1 ao quadrado. 2 menos 1 ao quadrado dá 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Certo? Beleza.
E aqui, B22, K2 menos 2 ao quadrado. Né? 2 menos 2 é 0. K0 ao quadrado é 0. Pronto, turma. Agora a gente pode montar a nossa matriz, né? Colocar cada número na sua posição. O B1 é 0. O B12 é 1. O B21 é 1. E o B22 é 0. Então, pronto. Formei aqui a minha matriz. Certo? A segunda questão é bem parecida com essa. Coloquei para a gente treinar mais esse tipo de situação. É a mesma coisa, só que me deu uma matriz 2 por 3, de 2 linhas e 3 colunas, e me deu também uma lei de formação desses elementos. Cada elemento 6J é calculado pela fórmula 1 mais J menos 2. Tá? Então a gente vai proceder da mesma maneira. A gente vai escrever primeiro a matriz na sua forma geral. Tá? Então quem é a matriz C? Vamos lá. Escrever na sua forma geral. Tem 2 linhas e 3 colunas. Então é C11, C12 e C13. Certo? Vamos agora formar a nossa segunda linha. C21, C22 e C23. Certo? Então veja que esse último índice aqui, ó, ele coincide com a ordem da matriz. Para saber se você fez correto, basta você comparar. Se esse valor for diferente desse, algum erro você cometeu na hora de formar a matriz. Tá? Então vamos lá. Vamos formar agora os elementos. A fórmula é essa. Cada elemento 6J é calculado por essa lei aqui, 1 mais J menos 2, né? Então, vamos formar aqui os elementos. Então, quem vai ser o C1? Vai ser 1 mais 1 menos 2. Certo? 1 mais 1 menos 2. Isso aqui vai dar 0, né, turma? C1 é o elemento 0. Quem vai ser o C12? 1 mais 2 menos 2. Certo? Nesse caso aqui, o 2 cancela com menos 2. Resta o quê? Resta 1. Certo? Vamos encontrar o elemento C13. C13 vai ser igual a 1 mais 3 menos 2. 1 mais 3 dá 4. 4 menos 2 dá 2. Certo? Formei a minha primeira linha. Vamos para a segunda agora. Vamos formar aqui o C21. C21 vai ficar 2 mais 1 menos 2. A gente pode cancelar esse mais 2 com menos 2 e encontrar que o C21 vai ser o elemento 1. C22. 2 mais 2 menos 2. Aí eu cancelo esse mais 2 com menos 2, que dá 0, né? Restou apenas o 2. Então, C22 é o 2. Beleza? E para finalizar, o C23, né? C23 vai ser igual a 2 mais 3 menos 2. Cancelo 2 com menos 2, que é o 3. Certinho? Agora, turma, a gente vai montar a nossa matriz. Tá? Nossa matriz C vai ser formada pelos elementos 0, 1 e 2. Cada número na sua respectiva posição. Isso é importante. E aqui 1, 2, 3. Pronto. Formei aí a minha matriz a partir da lei de formação que a questão me deu. Tá? Das questões parecidas, para você treinar, né, a questão da formação. O que se está mais pedindo no Enem, as questões de matrizes que vem caindo no Enem, é justamente querendo que você tenha essa habilidade de saber
escrever os elementos da matriz na sua forma geral. Aí ele conta uma historinha e tal, e a partir dessa historinha, com os elementos da matriz na sua forma, né, geral, você consegue resolver o problema. Tá? Então, essa é uma habilidade importante. Vamos para a nossa quarta questão aqui. Vamos pagar, terceira, desculpa. Pagar aqui essa parte para a gente responder. Terceira questão. Olha só, o que ele pede aqui na terceira. Vamos lá. Os vértices desse quadrado, desenha aqui o quadrado, de lá do metro, são pontos de iluminação. Construa uma matriz 4 por 4, que é uma matriz 4 por 4, em que a IJ é igual à distância entre esses pontos I e J. Tá? Então, veja só, nós temos aqui um quadrado. Vou botar aqui 1, 2, 3 e 4. Certo? E aqui é o seguinte, que são pontos de iluminação. Tá? Ele quer para a gente formar aqui uma matriz 4 por 4. Tá? Uma matriz 4 por 4 significa uma matriz que tem 4 linhas e 3 e 4 colunas. Né? Ele falou que esse quadrado ele tem 1 metro de lado. Certo? 1 metro de lado. Beleza, turminha. Então ele quer que a gente monte uma matriz onde os elementos são as distâncias desses pontos. A distância do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 1 para o ponto 3, a distância do ponto 1 para o ponto 4. Então essa matriz vai ser formada dessa forma. Olha só, vamos formar aqui na sua forma geral, chamar aqui essa matriz de matriz A. Vamos representar aqui essa matriz na sua forma geral. Quem vai ser? O A11, A12, A13 e A14. Primeira linha da minha matriz. A segunda linha, A21, A22, A23 e o A24. Certo? Formei aí a segunda linha da minha matriz. Vamos para a terceira linha. A31, A32, A33 e A34. Certo? E vamos formar agora a nossa quarta linha. A41, A42, A43 e A44. Beleza? Bom, agora vamos lá encontrar esses elementos aí. Certo? Ele falou que esses elementos são as distâncias, né? Por exemplo, que seria o elemento A1. O elemento A1 é a distância do ponto 1 para o ponto 1. Qual é a distância do ponto 1 para o ponto 1? É 0. Então, o elemento A1 vai ser 0. Porque como é a distância de um ponto para ele mesmo, não tem distância, né? Então, esse A1 é 0. Quem vai ser o A12? O A12 é a distância do ponto 1 para o ponto 2. Então, a distância do ponto 1 para o ponto 2 é quanto? É 1. Certo? E a distância do o A13 é a distância do ponto 1 para o ponto 3. Aqui, galera, é o seguinte, distância, né? Ora, se ele quer a distância, ele quer isso aqui, ó. Essa aqui é a distância. Ora, mas isso aqui é a diagonal de um quadrado, né? A gente sabe que uma diagonal de um quadrado de 1 metro, lá se você aplicar o teorema de Pitágoras bem aqui, ó, tá? Você pode pegar esse triângulo aqui e aplicar Pitágoras, você vai encontrar que essa diagonal é o lado multiplicado pela raiz de 2. Como o lado é 1, 1 multiplicado pela raiz de 2 é a raiz de 2. Ó. Então, essa distância aqui, do ponto 1 para o ponto 3, vale raiz de 2. A mesma coisa, essa outra diagonal aqui. Ó. Tá? A distância do ponto 2 para o ponto 4, assim como a distância do 4 para o 2, também mede raiz de 2. Esse aqui é o grande lance da questão. Certo? Então, se ele quer saber a distância do ponto 1 para o ponto 3, isso aqui vale raiz
de 2, certo? E a distância do ponto 1 para o ponto 4 vai ser igual a 1. Então veja que eu já encontrei aí todos os elementos da primeira linha. E dessa mesma forma você vai encontrando os outros. Vamos lá. A21. Qual é a distância do 2 para o 1? É 1 metro. Certo? Quem é o A22? Quem é a distância do ponto 2 para ele mesmo? É 0. Né? Quem vai ser o A23? A distância do ponto 2 para o ponto 3? Vale 1. E por último aqui o A24. O A24 é a distância do ponto 2 para o ponto 4, que é a diagonal, né? Ela vale raiz de 2. Certo? Assim finalizamos nossa segunda linha. Tá? Vamos agora para a terceira. Quem é o A31? Quem é o A32? Quem é o A33? E quem é o A34? Certo? Então agora esse ponto aqui, ó. 3, 1 vale raiz de 2. Distância do 3 por 1 vale raiz de 2. A distância do 3 por 2 vale 1. Certo? A distância do 3 por 3 vale 0. Que é a distância para ele mesmo. Tá? A distância do 3 por 4 vale 1. Beleza? Finalizamos a nossa terceira linha. Vamos agora finalizar todo o exercício achando aqui os elementos da quarta linha. Saber quem é o A41, saber quem é o A42, saber quem é o A43 e o A444. Certo? Vamos lá. Distância do 4 por 1 é 1 unidade. Distância do 4 por 2 é raiz de 2. É a minha diagonal do quadrado. Certo? Distância do 4 por 3 é 1 unidade. E a distância do 4 para ele mesmo é 0. Perceba que deu sempre os mesmos valores, né? Só dispostos de maneira diferente. Muito bem, turminha. Agora a gente vai o quê? Vamos agora escrever a matriz que nós construímos, né? Então vamos lá. Aqui é o 0, o 1, raiz de 2 e o 1. Essa ordem, a linha, ó. Cada número desse ele tem um local dele estabelecido. Não posso colocar o número no local que ele não está representado. Tá? Os elementos da matriz eles são bem definidos. A posição que ele ocupa é importante. Então, para a nossa segunda linha, ó, o A1 daqui é 1, o A22 é 0, o A23 é 1 e o A24 é a raiz quadrada de 2, que é um número irracional. Tá? Nossa terceira, o A31 vale raiz de 2, o A32 vale 1, o A33 vale 0 e o A34 vale 1. Beleza, turminha? E para finalizar, vamos formar aqui a nossa quarta linha. O A41 vale 1, o A42 vale raiz de 2, o A43 vale 1 e o A44 vale 0. Pronto. Formei aí a nossa matriz, né? Que é a distância dos pontos, né, galera? Vai ficar de exercício, questão 4, a mesma coisa, turminha. Mesma coisa que você vai ter que montar a matriz A e montar a matriz B, é que ele colocou uma lesinha de formação. Mas nesse caso não precisa calcular todos os elementos, porque nessa questão ele quer saber a soma do elemento A1 com o elemento B1. Então você vai calcular em cada uma das matrizes o A1 e o B1 e vai somar. Tá? A mesma coisa aqui. Vai encontrar o A12 e o B21 e vai fazer aqui a contínua expressão, certo? Então, na aula de hoje, a gente resolveu alguns problemas de matrizes, principalmente representar a sua forma geral. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos. Hashtag Fique em Casa Aprendendo.